Boa noite, pessoal. Espero que todos estejam bem. Hoje é a nossa segunda parte da aula de biologia sobre o sistema digestório. Na última aula, semana passada, nós paramos ali falando sobre o esôfago, né, do alimento, chamado bolo alimentar, que agora desce pelo esôfago da nossa garganta, já devidamente mastigado, até chegar no nosso estômago, que é o próximo órgão que a gente vai estudar. O estômago, gente, é um órgão em formato de bolsa. Ele aparece normalmente nos esquemas nesse formato aí de pezinho. Só que dentro do nosso organismo ele fica um pouco deitado, tá? Ele fica em uma posição mais deitada, não de pé como está aparecendo aí, mas deitado, aonde o esôfago entra no estômago por cima pelo lado direito e embaixo, o outro tubo que vocês estão vendo aqui, né, que é o começo do intestino delgado, ele sai do lado esquerdo, um pouco abaixo. Né? Então entra do lado direito em cima e sai pelo lado esquerdo embaixo. Então ele fica nessa posição meio deitadinho. Então é normal o estômago encher mais assim do que para frente. Então a gente tem a impressão de que ele, né, quando nós nos alimentamos muito, ele vai encher para frente, mas não, ele vai encher mais para cima e para baixo. Por isso que às vezes quando a gente come demais, ele pressiona o diafragma, que é um músculo que faz a gente respirar, e a gente fica assim, nossa, não consigo nem respirar direito porque eu comi demais. Tá? O importante para saber do estômago, gente, é que é nele que o alimento passa uma boa parte do tempo durante o processo de digestão. Então, o alimento que nós ingerimos, ele vai passar de 2 a 5 horas dentro deste órgão fazendo a digestão. É um órgão que realiza com muita intensidade os movimentos peristálticos, aqueles movimentos, né, que nós verificamos que é um músculo que faz para que o alimento possa ser remexido e triturado de maneira mecânica. É tão intenso que às vezes a gente até escuta esses sons ali quando a gente está fazendo a digestão ou quando a digestão não está tão legal e é muito forte. Normalmente a gente assemelha o estômago como sendo um liquidificador biológico, porque ele bate o alimento de maneira bem intensa. E ele vai permanecer, esse alimento aí, de 2 até 5 horas em média. Aí você fala assim, ué, por que de 2 até 5 horas, né, professor? Se o alimento está triturado e tudo mais. Bom, o estômago, ele é um órgão especializado em digerir proteína. Ou seja, proteína tem muito aonde? Na carne, né, em grande quantidade, no feijão e tal. Então, alimentos ricos em carboidratos, como por exemplo macarronada, massa, batata, né, o estômago não é especialista em digerir. Então, o estômago vai apenas fazer um processamento deste alimento para transformar ele numa pasta mais homogênea e vai rapidamente dispensar, porque ele quer digerir proteína. Então, é por esse motivo até que quando nós nos alimentamos muito de carboidrato, comemos muita massa, depois de 2 horinhas a gente já está com fome de novo. Em contrapartida, quando nós nos alimentamos de muita proteína, vamos numa churrascaria, a gente fica com aquilo lá no estômago quase o dia inteiro. Por quê? Porque a proteína é a especialidade do estômago. Então ele vai ficar um bom tempo, né, cerca de 5 horas com esse alimento sendo processado ali. E por que a fome depois de 2 horas ou a saciedade durante um longo tempo quando a gente ingere muita proteína? Porque é o estômago que manda a informação para o nosso cérebro de que a gente está saciado. Então, quando eu fico muito tempo com o alimento dentro do estômago, ele vai mandando ordens lá para o nosso cérebro, através de um hormônio, que a barriga está cheia, você não precisa se alimentar. Em contrapartida, quando o estômago fica vazio logo, né, o alimento é logo dispensado, a produção desse hormônio para. E aí você perde a saciedade e logo tem fome em seguida. Esse estômago, ele tem a capacidade de volume de 1,5 litros. Então, ele consegue armazenar dentro do seu interior uma capacidade no adulto
1,5 litro de volume. Não importa se é sólido ou líquido, é 1,5 litro. Porém, é um órgão extremamente elástico, então ele pode aumentar a capacidade interna se você empurrar mais alimento ali. O ruim é que, se você exagerar, essa elasticidade vai se perdendo com o tempo. E aí o que acontece? Ele começa a ficar dilatado. E aí você vai ter uma capacidade maior de ingerir alimento e a saciedade, né, vai ser quando ele estiver cheio. Então, uma pessoa que tem o estômago dilatado, ela tem a capacidade de ingerir mais, porque justamente o estômago vai querer estar cheio para passar saciedade para ela. Então, o risco de se comer muito, comer com, né, além da conta, é prejudicial, porque esse estômago tem um limite de elasticidade. Se ele perde essa elasticidade, você vai acabar se alimentando com mais frequência para manter ele sempre cheio. Tá? O estômago é um órgão que não para de funcionar. Ele está sempre trabalhando 24 horas por dia e ele sempre vai trabalhar produzindo as suas substâncias químicas. E entre elas nós temos ali o ácido clorídrico, o HCl, que ele vai ativar o funcionamento das enzimas que eu já vou falar. Daí o risco de se manter alimentações com um certo distanciamento. O certo é nós comermos todo dia e comermos em curtos espaços de tempo, para que o estômago nunca fique vazio. Tá? Isso a gente vai falar daqui a pouco quando falar das doenças que causam ali no estômago. Tá? Bom, outra coisa importante para se saber sobre o estômago é que fora é diferente do lado de dentro. Então, do lado de fora, o estômago é liso, e do lado de dentro, ele é todo cheio de pregas. Então, aí vocês estão vendo um corte do estômago mostrando o seu interior. E do lado de dentro, nós percebemos que ele é todo enrugado. Isso aí são chamadas de vilosidades do estômago. Então, olhando o lado de fora e o lado de dentro, eu posso perceber que, por incrível que pareça, o estômago é maior por dentro do que por fora. Aí você vai falar assim, ué, como é que pode ser maior por dentro do que por fora? Ele tem o mesmo tamanho, meu estômago é do lado de dentro é de um jeito e por fora é a mesma coisa. Bom, vamos fazer um exemplo aqui. Ó. Eu tenho a distância entre esses dois pontos aqui, essas duas barras. Eu vou traçar uma reta. Imagina que isso aqui é o seu estômago do lado de fora. E isso aqui é seu estômago do lado de dentro. Notem que tanto esta reta como esta outra aqui, toda deformada, toda cheia de curvas, elas estão ocupando o mesmo espaço. Então, a distância daqui até aqui é a mesma. E eu fiz caber uma linha reta e eu fiz caber uma linha totalmente ondulada. Isso é o estômago do lado de dentro e isso aqui é o estômago do lado de fora. Como ele pode ser maior do lado de dentro do que do lado de fora? Bom, gente, se eu pegar essa estrutura aqui, que está do lado de dentro, conseguisse pegar aqui, ó, segurar essa pontinha e esticar igual essa reta aqui, essa superfície ia vir parar aqui. Eu teria uma reta muito mais longa, se eu conseguisse esticar. Isso significa que essas ondulações aumentam a área interna do nosso estômago. E por que elas aparecem ali? Porque as substâncias químicas que são produzidas pelo nosso estômago, elas saem de células secretoras, ou seja, são células que secretam os sucos digestivos, que é chamado de suco gástrico. E quanto mais o alimento encostar nessas paredes, nessas curvaturas, mais acesso das substâncias químicas ao alimento vai ocorrer. Então, otimiza o processo de digestão no estômago, que já é um tanto quanto demorado. De 2 a 5 horas é bastante tempo. Tá? Que substâncias químicas são essas? Bom, o suco que o estômago produz é o chamado suco gástrico. Suco do estômago. Gástrico quer dizer estômago. E esse suco gástrico, ele possui 3 enzimas e uma substância química que não é enzima. Essas enzimas estão numa tabela que vai ser encaminhada para vocês logo depois
Logo depois não, na quinta-feira vocês vão receber essa aula e vão receber a tabela de enzimas que eu vou explicar o funcionamento dela no final dessa aula aqui, tá? Esse suco gástrico contém uma substância que não é enzima, que é o ácido clorídrico, que é ácido, o pH deles é extremamente baixo, é pH 2,5, derrete até o osso. Só que ele não é a enzima, ele não quebra. Ele é um ativador da enzima. Então significa que esse suco gástrico ele está ali presente para que a enzima que vai quebrar o alimento comece a funcionar. E eu tenho 3 enzimas que trabalham ali, uma principal e 2 que são meio coadjuvantes. A enzima principal é a pepsina. Nossa, que nome esquisito, né? Pois é. A pepsina é uma enzima que vai quebrar as proteínas. Lembra que eu falei que o estômago é especialista em quebrar proteína? Então, a pepsina vai quebrar as proteínas à sua integridade máxima. Então, as proteínas que estão chegando no estômago, elas estão íntegras, elas estão super grandes. Então, a pepsina é a primeira que vai quebrar. E ela quebra quem? Quebra os peptídeos, que são o nome que nós damos às proteínas que estão presentes ali na carne, seja ela de boi, seja ela de peixe, de frango, não importa. Tá? Então, vai quebrar essas proteínas chamadas peptídeos em proteínas menores chamadas de peptonas. São moléculas ainda muito grandes, mas já estão um pouco mais quebradas. Essa é a principal ação das enzimas, né, no estômago que digerem proteína. A outra enzima é chamada de lipase. Lipase lembra lipídio. Lipídio, como vocês devem lembrar do semestre passado, são as gorduras. É uma enzima muito fraca, quebra moléculas de gordura do leite. Tá? Então, por isso que ela é chamada de lipase gástrica, porque ela vai quebrar as gorduras presentes no leite materno. Depois que você desmama, essa proteína não tem tanta função quanto durante a lactação. E a outra enzima é a renina. Eu estou falando esses nomes, gente, mas se preocupem que tudo está na tabelinha que eu vou explicar para vocês, tá? Fiquem tranquilos. A renina, ela é uma enzima que atua sobre a caseína solúvel. Caseína solúvel é a proteína presente também no leite materno. E ela vai transformar a caseína solúvel em caseína insolúvel. A proteína é um dos principais nutrientes que o nosso corpo utiliza para estruturar, né, produzir substâncias super importantes. Então eu preciso tirar o máximo de proveito das proteínas. Por que a renina transforma a caseína do leite de solúvel em insolúvel? Bom, se a gente pensar na lactação, o leite é a base da alimentação do bebê. Então ele tem que aproveitar do leite tudo que tem nele. Os açúcares, a gordura e principalmente a proteína, que é a caseína. Só que ela está solúvel, ou seja, ela está fácil de se diluir, fácil de se liquefazer. Então o que a renina faz? Transforma de solúvel em insolúvel, ou seja, algo que não se dilui com facilidade. Por que ele faz isso? Porque o bebê, tendo leite na forma líquida dentro do seu trato digestório, o leite líquido ia percorrer esse caminho muito rápido. E o bebê não ia ter a chance de aproveitar todos os nutrientes presentes ali. Então, o que acontece? A renina dá aquela coalhada no leite materno. É aquilo que a gente vê quando o bebê dá aquela gorfada, né? Não sai tudo coalhado? Então, é a ação do ácido, mais a renina que vai transformar aquilo numa pasta para que na hora da absorção lá no intestino, a absorção maior lá no intestino, essa massa passe bem devagar, porque ela está mais grossa, ela está menos solúvel. E aí, passando devagar durante o trânsito intestinal, o bebê consegue tirar todos os nutrientes de maneira mais eficiente. Então é por isso que a renina é uma enzima que faz esse processo de deixar o leite mais grosso, mais coalhado. É óbvio que depois da lactação nós paramos de produzir essa renina.
Então, a lipase gástrica e a renina são enzimas que agora a gente já não produz mais. Por quê? Porque a gente não tem que beber leite. Quem bebe leite é apenas bebê na fase da infância. O ser humano é o único animal que ainda toma leite depois do desmame. Então, a gente tem ali a renina e a lipase, uma produção muito, muito baixa depois que a gente desmama. Bom, como o estômago ele vai fazer com que o alimento fique ali durante um bom tempo, eu preciso garantir que o alimento não saia nem para um lado nem para o outro, fique encerrado ali, fechadinho, durante um bom tempo dentro do estômago. Tá? Como ele fica batendo, liquefazendo lá o alimento, eu tenho que ter uma proteção para que esse alimento não siga adiante para o intestino sem estar totalmente digerido e também não suba para o esôfago, porque aí ele estaria fazendo o caminho inverso. Tá? Ir para o esôfago é ruim por quê? Porque o esôfago não tem proteção contra o suco gástrico, o ácido clorídrico, e aí poderia causar queimaduras, né? Causando problemas sérios, sangramento aqui no esôfago. Tá? Então, o que acontece? Eu tenho duas válvulas, duas estruturas bem musculares que fecham o alimento para ele não subir de volta para o esôfago e não seguir adiante sem estar totalmente digerido. Essas válvulas são chamadas de esfíncteres. É o nome que se dá a qualquer estrutura muscular que controla fluxo de alguma coisa. Uma dessas válvulas é a válvula da cárdia, que está aqui circulada aqui para vocês, que fica entre o esôfago e o estômago. Também é chamado de esfíncter gastro, de estômago, esofágico para o esôfago. Então, é a válvula que dá contato entre o esôfago e o estômago, chamada válvula da cárdia. E a outra é o esfíncter pilórico, também chamado de piloro, que fica aqui, ó, embaixo, evitando com que o alimento siga adiante sem estar totalmente digerido. Isso significa que, durante o processo de digestão, essas duas válvulas se fecham. E aí o estômago pode ficar chacoalhando o alimento ali, sem problema de subir ou seguir adiante. Terminou todo o processo, essa massa agora virou, né, essa massa alimentar virou uma massa mais homogênea, né, sem mais pedaços e restos que a gente não mastigou direito, e o esfíncter pilórico abre e vai mandando pequenas porções para o intestino. Tá? Essa é a função dessas válvulas aí. Bom, gente, o que acontece? O estômago é o cara que mais sofre com a nossa alimentação. É um dos caras do sistema digestório que mais sofre com a nossa alimentação. Então, eu vou falar aqui sobre alguns problemas que podem dar neste órgão ou afetando outros órgãos em virtude do mau funcionamento dele, tá? Do mau funcionamento dele. Bom, primeira coisa é o chamado refluxo gastroesofágico ou doença do refluxo, também chamada de hérnia de hiato. Como é que acontece a doença do refluxo? Refluxo por quê? Porque volta do gastroesofágico para o esôfago. Então, todo o conteúdo do estômago sobe para dentro do esôfago. Como o esôfago não tem proteção, o que acontece? Ele começa a causar a queimação do esôfago, que pode levar a problemas mais sérios, como sangramentos, hemorragias e até aparecimento de tumores. Quando que acontece esse refluxo? Bom, eu não sei se vocês estão vendo aqui, nós temos um músculo chamado músculo diafragma. Esse músculo diafragma é um músculo só, aqui também mostra ele, ó, tá vendo? Ele é como uma cortina que fica no nosso abdômen. E esse músculo diafragma, ele pertence ao sistema respiratório. Ele fica logo embaixo dos nossos pulmões. E é ele que faz o movimento para baixo e para cima para a gente poder respirar. Então, toda vez que você está inspirando, esse diafragma faz um movimento para baixo, puxa os pulmões e, consequentemente, os pulmões puxam o ar para dentro do nosso corpo.
vai expirar, ou seja, jogar o ar para fora. Esse diafragma faz um movimento para cima e o ar, né, é expelido porque o diafragma espreme os pulmões e aí o ar sai. E é assim que você inspira e é assim que você expira. Só que o nosso tubo digestório é um tubo só, ele é contínuo, ele não tem interrupção. Ele vai da boca até o ânus. Então ele tem que passar ali por trás dos pulmões e tem que passar por esse único músculo chamado diafragma. Para que ele possa passar, o diafragma tem um furo, um buraco. E aí, logo que termina o esôfago, começa o estômago. E é ali que fica o buraquinho no diafragma para que o alimento possa descer. O que acontece? Com frequência, né, devido a uma má alimentação, problemas genéticos ou alguma patologia, esse buraquinho aqui, por onde desce o esôfago e começa o estômago, começa a se alargar. Ou seja, ele começa a ficar laceado, ele começa a ficar mais aberto. E o que acontece? Sobe para cima do diafragma, né, aonde não deveria estar. E quando ele sobe, forma a hérnia, chamada hérnia de hiato, que causa uma dor muito intensa, né, extremamente dolorido, como se fosse assim uma agulha enfiada na tua barriga, uma faca enfiada na tua barriga, é uma dor muito intensa e causa um aumento da acidez dessa região, porque o esfíncter da cárdia, ou esfíncter gastroesofágico, ele não consegue segurar, ele não consegue fechar. E aí, constantemente, o ácido, o alimento ácido, fica sendo jogado. Por isso que é chamado de refluxo, né? Ele fica voltando, causando aí a queimação e aquela azia e mal-estar extremamente grande. Então, esse é o motivo de formar-se aí a hérnia de hiato ou a doença do refluxo, que pode ser mais intensa, mais aguda, mais crônica, que pode ter um tratamento à base de uma reeducação alimentar, uma dieta ou também medicamentos, ou em último caso, quando o negócio já está crônico, está grave, faz uma cirurgia que hoje é bem menos invasiva, né? Uma cirurgia por videolaparoscopia, onde o médico faz uns furinhos ali na altura do abdômen, por câmera ele opera, puxa, né, a parte que subiu, faz uma amarração aqui e a pessoa volta, de certa maneira, a ter uma vida normal. Essa é a doença do refluxo, tá, gente? Bom, pessoal, um outro problema muito comum é o chamado esôfago de Barrot. O esôfago de Barrot é um problema na má formação das células do esfíncter localizado ali no esôfago, né? Então, nós temos aqui de novo o diafragma, o esôfago, o estômago que começa aqui, e aqui nós temos um esquema de uma foto de um tecido saudável. Aqui nós vemos mais escuro o tecido conjuntivo, que é o tecido de revestimento do esôfago, e aqui embaixo o tecido muscular, que é aquele que vai fazer o fechamento dessa válvula para que o alimento não suba durante o processo de digestão no estômago. Aqui eu tenho a pessoa com o esôfago de Barrot. Notem a diferença entre essas células e essas aqui. Aqui eu tenho uma má formação das células que formam o esfíncter gastroesofágico, ou seja, o esfíncter muscular que vai fechar o alimento ali dentro do estômago e não deixar ele subir. Como eu tenho uma má formação, a estrutura muscular desse tecido não consegue trabalhar. Então, o que acontece? Ele não fecha. Então, ele fica meio aberto porque a musculatura não consegue travar. Consequentemente, o ácido começa a subir e causar aqui, ó, a queimação do seu esôfago. Isso é uma doença muito comum em mulheres, viu? Causando sangramento, podendo causar tumores, hemorragias muito graves, tá? Então, aqui tem uma foto mais ampliada. Então, a gente vê aqui, ó, gente, a válvula
que é a estrutura mais muscular, que fica entre o esôfago e o estômago. O estômago é lá dentro. Nós estamos olhando de dentro do esôfago. Então, notem como fica a região, né? Ela já fica normalmente um pouquinho mais irritada por causa da alimentação, do próprio estômago. Mas aqui já é um processo, né, hemorrágico. Então, isso aqui é a má formação das células da válvula da cárdia que causa o esôfago de Barreau, uma doença também bastante comum, tá? Principalmente em mulheres. E o outro problema, muito conhecido, é a gastrite. Então, nós estamos aqui dentro do nosso estômago e eu percebo aqui no meu estômago várias manchinhas avermelhadas. Todas essas manchinhas avermelhadas são processos inflamatórios da parede do estômago. Por que isso pode acontecer? Bom, pode acontecer por vários fatores. Fatores hormonais, fatores bacterianos, como a que causa a úlcera que a gente vai falar, o H. pylori. Pode ser estresse muito alto e pode ser alimentação também inadequada. Lembra quando eu falei que é importante a gente trabalhar sempre com o estômago, porque ele não para de funcionar mesmo durante a noite? Então, quando a gente fala assim, quantas refeições uma pessoa deve fazer por dia? São 6 refeições. 3 principais e 3 escalonadas entre as principais. Então, nós temos ali o café da manhã, que é uma refeição muito importante. Depois nós temos, entre o café da manhã e o almoço, né, na metade do tempo, um lanche. Por quê? Porque é nesse período que ele já vai ter feito a digestão do café e ele vai ficar vazio. Como ele produz ácido constantemente, eu tenho que jogar alguma coisa ali para ele continuar trabalhando. Então eu jogo o quê? Uma fruta, uma barrinha de cereal, alguma coisinha para preencher esse espaço para que ele não fique totalmente vazio. Porque o ácido ele continua atuando dentro do estômago. O estômago ele tem uma proteção, que é um muco que ele mesmo secreta, que é imune contra esse ácido. Só que, se o estômago está produzindo ácido, e eu não boto nada lá para ser digerido, esse ácido começa a causar a inflamação nas paredes do estômago. E esse muco não é resistente eternamente. Então, você tem um lanche entre o almoço e o café. Almoça, aí ele vai trabalhar bastante, vai produzir mais suco gástrico, bastante ácido clorídrico, e aí você tem um intervalo, normalmente mais longo, entre o almoço e a janta. É nesse intervalo que você tem que tomar um café da tarde, um pouquinho mais incrementado, né? Comer lá mais uma fruta, um iogurte, uma barrinha de cereal, um pãozinho, alguma coisa para preencher esse espaço aí, para ele continuar trabalhando. Depois você tem o jantar e antes de dormir você tem a ceia, que é a última refeição do dia. A ceia também, normalmente alguma coisa bem leve, uma fruta, um suco, alguma coisa para ele trabalhar durante a noite, porque durante o sono diminui a ação de digestão, mas ele vai continuar trabalhando. E aí você fica com o alimento durante todo o período das suas 24 horas. Se não tem essa alimentação, você vai aumentar a produção de suco gástrico e vai ter o dano nas paredes do seu estômago, causando a inflamação, que é a gastrite, que causa aquela queimação, aquele mal-estar. Né? Estresse durante muito tempo também aumenta a secreção. Então, quando você está no estresse, seja no trabalho, seja qual for o estresse, é interessante você, né, estressou, come alguma coisinha, porque no estresse aumenta muito a secreção do ácido clorídrico e isso causa um mal-estar também. Outra coisa muito importante, ficar mascando chiclete, ficar chupando bala, também é ruim. Por quê? Porque tudo aquilo que a gente bota na boca já é uma prévia do que vai chegar no estômago. Então, quando você começa a mastigar, seu estômago acha que vai chegar alguma coisa lá para ele digerir. E se não chega, aumenta a secreção de suco gástrico e o que acontece?
não chega nada para digerir. E aí esse ácido vai atuar sobre a mucosa do estômago, causando a inflamação. Outra coisa importante que se deve tomar muito cuidado, ficar longos períodos em jejum sem colocar alguma coisinha mínima que seja para esse ácido, né, trabalhar na digestão. Então, quando você passa fome e sente o cheiro de alguma comida boa, só o olfato já tendo essa percepção, já começa a avisar seu estômago, fala, olha, talvez chegue comida aí. E aí o estômago aumenta a secreção de suco gástrico. Então tem que se tomar muito cuidado com essas dietas prolongadas, essas coisas alucinantes que o pessoal faz, porque no início vai causar um dano. Por isso que toda dieta, todo procedimento de emagrecimento deve ser feito de maneira gradual, com muita calma, para o seu organismo ir se acostumando. Fechar a boca de uma vez e falar assim, não como mais e acabou, você só vai causar prejuízo para o seu organismo. Bom, e quando esse negócio começa a piorar? Quando essa inflamação começa a piorar e a sua mucosa já foi para o beleléu, seja por uma má alimentação, excesso de estresse, ou por H. pylori, que é uma bactéria muito comum em mulheres. Olha, mulherada, desculpa de novo aí o problema com vocês, né? Vira a úlcera gástrica. Enquanto que a inflamação é apenas um inchaço, causa um desconforto, a úlcera já é um buraco. Significa que o estômago já sofreu tudo o que tinha que sofrer, a mucosa não resistiu mais à ação, e aí formou-se um buraco. E aí é uma ferida, e isso pode matar. Úlcera mata, gente, então tem que se tomar muito cuidado. Uma dor muito grande, tem que se tomar remédio, fazer uma reeducação alimentar muito intensa, né? Tomar medicamentos, principalmente quando forem, né, causadas por H. pylori, e tomar muito cuidado, por quê? Porque é uma região extremamente úmida, demora para cicatrizar, extremamente agitada, então a cicatrização é ainda mais prejudicial e muitas vezes demora para se curar. Então a úlcera já é uma ferida, um buraco que você faz no seu estômago. Enfim, a gastrite já é uma inflamação. Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido aí sobre o estômago, né, e os principais problemas que ele pode sofrer. Na sexta-feira, amanhã, vocês vão receber uma atividade que é um texto mais um documentário, uma matéria jornalística de 20 minutos aproximadamente, que vão inteirar uma coisa na outra, que fala sobre obesidade. Tá? Então vocês leiam o texto da atividade, vocês assistam a essa matéria, que vocês vão receber aí na sexta-feira,